O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de sessão conjunta das comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para a qual foi convocado para prestar explicações sobre bens que possui no exterior. A convocação do ministro foi pedida por deputados de esquerda após matéria da velha imprensa, com base nos chamados Panama Papers, um grande vazamento de dados de clientes de bancos em paraísos fiscais. Com base nos dados bancários vazados, alguns jornalistas expõem dados de pessoas em situação de destaque, independentemente de haver qualquer indício de crime, como já ocorreu com políticos, atores, atrizes e mesmo um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco de perguntas, o ministro foi acusado de ter lucro e foi questionado sobre supostas sociedades e participações, além de ser questionado a dar explicações sobre procedimento investigatório encerrado. O ministro Paulo Guedes explicou que as acusações eram infundadas, resumindo: a resposta é não, não e não. O ministro apontou: não quero acreditar que estou num estado de direito discricionário, lembrando que, em alguns casos, pessoas condenadas pela justiça são reabilitadas e, em outros, pessoas inocentes são acusadas com base em invenções e acusações requentadas. O ministro lamentou: como estamos em um país em que às vezes as verdades mudam, quem comete crime é anistiado, quem faz coisa certa é incriminado porque resolveu ajudar um candidato, aí eu já não sei mais qual é o status atual. Esse tipo de investigação seletiva mencionada pelo ministro é cada vez mais comum no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Para o ministro Paulo Guedes. Muito obrigado, presidente Afonso Mota. Eu vou responder as questões objetivas. Primeiro, o tema inicial que eu abordei quando cheguei, que era o tema das convocações. E eu queria justamente dar como depoimento que eu sempre justamente tive disponível. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento ao senador Confúcio e ao deputado Francisco Júnior, porque eu passei, nós tivemos 10, 12 sessões prestando contas mês a mês aqui sobre cada real que foi utilizado para combater a pandemia. Então, eu reafirmo a minha disponibilidade de sempre vir aqui para as convocações ou convites, eu não sei exatamente a diferença, porque isso é negociado por lideranças do governo. Não sou eu que faço política no governo. Eu sou convocado e as lideranças do governo me comunicam: o senhor tem que ir, o senhor não tem que ir. Então, e eu sempre vim de muito bom grado. Eu tinha esquecido de registrar especificamente o agradecimento à Comissão Mista de Senado e Câmara, porque eu passei 1 ano e mais 2 meses vindo aqui. Na verdade eram sessões virtuais, mas à disposição justamente de senadores e deputados para nós conversarmos sobre o Covid. E foi muito importante, houve muitas contribuições durante essas conversas.
A segunda observação específica foram sobre o limite mínimo que passou de 100 mil para $1 milhão numa reunião do CMNE. E eu devo dizer o seguinte: nas reuniões de CMNE, há questões que são provocadas pela economia, há questões que são provocadas por Banco Central. Às vezes a coisa vem da Receita Federal, que acha que 100 mil é pouco, do ponto de vista do trabalho que dá. Às vezes vem do Banco Central, que acha que para as condições de controle 100 mil é pouco, que devia ser 1 milhão. A única coisa que eu posso dizer é que, de novo, está completamente ausente qualquer conflito de interesse. Se nós estamos discutindo aqui que eu tenho uma offshore que tem um valor muito superior aos 100 mil, eu decidi passar de 100 mil, ou eu apoiar, eu sou um dos votos decisivos no CMNE, passar de 100 mil para 1 milhão não afeta em nada. Se eu tivesse algo de 300 mil e passasse para 1 milhão, eu estaria me isentando de declarar para a Receita Federal, declarar para o Comitê de Ética, declarar para o Banco Central. Ora, se eu estou passando de 100 mil para 1 milhão e a minha offshore tem mais do que isso, em nenhum momento eu estou me fazendo qualquer favor. Eu gostaria que isso ficasse claro. A segunda questão também objetiva, a respeito também de conflito de interesse, na reforma tributária, a tributação de offshores. A proposta que tem a minha assinatura, que foi a primeira proposta ela tem a tributação dos offshores. Ela tem a tributação dos offshores. Ou seja, o que a economia propôs foi a tributação dos offshores. Aí começa justamente o calvário. Vai para a Câmara, vai para o Senado, volta, circula, vão para os mercados, conversam, voltam. E eu tenho, o que eu posso dizer a meu favor, eu tenho um depoimento do relator, deputado Sabino, que aliás fez um extraordinário trabalho. Ele fez um extraordinário trabalho. A Câmara, de novo eu agradeço, aprovou o trabalho do deputado Sabino. Mas aparentemente não sou eu que tenho amigos no mercado financeiro, não. Tem muita gente por aí com amigo no mercado financeiro, porque derrubaram a nossa proposta de tributar os 60 mil brasileiros que ganham 300 bilhões de reais. E uma vez que eu vim aqui, alguém me perguntou: por que você trata com muita magnanimidade os mais ricos e em vez de ajudar os mais pobres, etc. Ora, nós aprovamos tudo que pudemos para ajudar os mais pobres. E nós tentamos tributar os mais ricos. E não conseguimos. Curiosamente, aqui na Câmara, também a oposição me ajudou. Conversei com o deputado Molon. Ligou para mim, eu liguei, conversamos, não me lembro nem quem ligou para quem, mas falamos: vem cá, vamos tributar, vamos botar um imposto nos mais ricos e vamos, porque isso é a fonte do auxílio emergencial. Isso é a fonte da gente poder ajudar os mais pobres. Então, é por isso que eu digo que nós não podemos simplificar entre mocinho e bandido, nós temos que trabalhar junto para melhorar o país. Porque nós fizemos vários trabalhos juntos e, aparentemente, banqueiros ricos ou poderosos conseguiram esterilizar o trabalho na outra casa, porque lá na outra casa parou, aqui avançou. Então, na reforma tributária, eu deixo também claro o seguinte, que a nossa proposta original propõe a tributação, eu acho correto, eu acho justo, e o deputado, o relator Sabino, ele diz claramente que ele fez sondagens e viu que a reforma não... E aí vocês sabem isso melhor que ninguém. Quando a coisa entra aqui, tem gente que diz: olha, eu só dou o voto, o nosso bloco são 10 votos, nós só damos se tirar isso, se fizer aquilo. Então tem todo um processo que entrou aqui. Aparentemente os banqueiros tinham amigos por aí. Ou aparentemente os brasileiros que têm offshore lá fora também tinham amigos por aqui. Porque não progrediu. E a proposta assinada por mim tem o imposto sobre offshores. Bom, como eu disse, aquilo é uma faca, pode usar para descascar uma laranja, pode usar para fazer o mal. Na hora que você exige o tributo, o imposto, vai aparecer quem é traficante de droga, quem é traficante de arma, quem tem dinheiro sem origem, quem não registrou no Banco Central ou na Receita Federal. Então, isso era uma ferramenta para ajudar a regularização. Outra questão bastante importante
é essa do sim e do não ali na resposta, sobre um parente. E aí eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho os advogados que me orientaram, e eles disseram o seguinte, olha, essa pergunta se refere, lemos exatamente o mesmo trecho. O declarante possui cônjuge ou parente que atua em área ou matéria afins à competência do seu cargo? A resposta é não. Não, não e não. Não tá, o que eu faço aqui não atinge em nada isso. E, de novo, a segunda pergunta era a mesma. O sócio atua em área ou atribuições relativas ao cargo que ocupa? A resposta é não, de novo, porque não era nada, não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Tudo que tinha a ver com o que eu estou fazendo aqui, eu me desfiz. E aí eu vou até as perguntas mais, digamos assim, mais contundentes, que são exatamente o seguinte: o senhor tinha operações no HSBC na Suíça? A resposta é não, não e não. Eu não precisava nem falar isso, mas a resposta é não. Eu não estou lá, eu não passei por lá, eu não quero saber do que está acontecendo lá. Outra, o senhor tem amigos, o senhor tem sócios na sua equipe? A resposta é não, porque como eu alienei, vendi minhas propriedades, zero, não tenho sócio nenhum, em nenhuma parte do governo. Eu fui sócio, ou sou sócio do presidente do BNDES, ou tenho relação empresarial comercial? Não, não e não. Não. O presidente do Banco Central? Não. O que tenho em comum com o presidente do Banco Central na verdade, eu era um admirador e um amigo pessoal do avô. E sabia que ele era um excelente banqueiro e que seria um bom banqueiro central para o Brasil, porque tem competência, é experiente, e seria, inclusive, uma demonstração de confiança que eu tenho na formação e no aspecto que foi mencionado por último aí, do caráter, do aspecto moral. Isso tudo eu tinha muita convicção de que estava escolhendo a pessoa certa, além de tecnicamente competente, correto. E aí vamos para outra questão também, que é o Banco Central Independente. Uma das coisas que foram perguntadas aqui: a quem responde esse Banco Central se ele foi despolitizado? A resposta é simples: ele responde às metas de inflação. Ele tem que botar a inflação no lugar. Quem manda no Banco Central é a preservação do poder de compra dos brasileiros. É a preservação do poder de compra dos salários, das aposentadorias. É a isso que ele responde. Ele é um escravo dessa missão e dessa função. Ele não tem que falar comigo, ele não tem que falar com... Ele deve ao Senado a referência de ratificar. Ele deve ao presidente da República a indicação. Uma vez instalado lá, ele tem uma missão a cumprir: controlar a inflação. Essa é a missão dele. Ele não tem nada a ver com política, ele não tem nada a ver com sucessão, ele não tem nada a ver com eleição, ele não tem nada a ver com a orientação do ministro da Economia, ele não tem nada a ver com a preferência ideológica de um candidato ou de outro, nada. A missão dele é estabilizar o poder de compra da moeda. Outra resposta. Quanto tempo eu tenho ainda? Ainda tem 5 minutos. 5 minutos. Tem alguma ligação com o Banco BTG Pactual? Não. O Brasil é um país interessante, porque, ainda bem que é assim, né? As pessoas fazem coisas grandiosas, bonitas, trabalham bem e querem colocar as suas digitais. Então, eu tinha fundado o Banco Pactual. Então, eu nunca tive ligação nenhuma, nem proximidade com o BTG Pactual. O BTG era um outro grupo que depois comprou o Pactual, só que o fundador do BTG era também um sócio lá atrás do Pactual. Uma pessoa competente, uma pessoa muito competente, que tocou o banco, fez o banco crescer muito, sem nenhuma proximidade comigo. A época em que eu saí, eu me desconectei totalmente do banco. Então, o mérito, o ônus e o bônus, o de certo e o de errado que fizer, é dos sócios atuais. Eu não tenho nenhuma ligação. Agora, naturalmente, eu converso com o mercado financeiro, escassamente, raramente, e em ocasiões normalmente públicas, com encontros virtuais. Durante, inclusive, o combate à pandemia, nós fizemos grupos de
ataque a determinadas áreas, por exemplo, crédito agrícola, crédito, e convocamos 2, 3, 4 bancos que tinham atuação crítica em determinadas áreas e o BTG Pactual não foi chamado, exatamente para evitar qualquer conversa cruzada que pudesse ter qualquer ligação. Né? Então nós fizemos justamente com os bancos de orientação mais comercial, que tem mais agências e tudo, que poderiam ter maior penetração nas ações que nós queríamos implementar. Então não tem, respondendo objetivamente, não tem nenhuma ligação com o BTG Pactual. Outra coisa, tenho ações de empresas ou participação ainda com alguns sócios que eu tive no passado, que aparentemente eu teria tido muitas ligações e muitos sócios. É interessante, tem muita gente que eu poderia perfeitamente ter colocado num blind trust minhas participações acionárias. Chegava aqui, poderia dar uma resposta simples para os senhores, está tudo no blind. E, na verdade, está carregando essas ações e me beneficiando disso. Não foi o que eu fiz. Eu vendi todas as participações. Eu vendi todas as participações nas empresas que eu estava tocando. Então, eu não tenho nenhuma ligação com nenhum desses sócios mais. Se alguém disser aí, eu sou sócio dele, não sei o quê, está mentindo, porque eu não sou sócio de ninguém. Eu vendi minhas participações societárias. Então, é o que eu posso dizer. Eu fui mais realista que o rei. Eu realmente me distanciei de tudo que eu tivesse alcance. O que pudesse ter alcance indireto, eu botei o blind trust. Eu fiz mais do que era esperado, porque eu podia ter botado em blind trust minhas ações todas, vinha para aqui, depois saía daqui e estava proprietário de tudo. Teve gente que veio para governo, tem gente que está em governo, gente que está aqui, que tem negócio, e legisla, faz coisas e não está tudo bem. Eu não fiz isso, eu realmente vendi. Aquela ideia de que os recursos que eu podia ter, eu queria alcançar com meu trabalho profissional já estão separados, eu vou me doar. E foi o que eu vim fazer aqui. Amigos, ligações ainda com o mercado, etc., eu acho que eu perdi os poucos, né? Porque na hora que eu falo imposto de renda sobre dividendos, acho que nem ficou muita gente feliz comigo, não. Porque tem 35 anos que nenhuma pessoa que ganha ganhos de dividendos aqui paga imposto. E são os mais ricos. Repito, 60 mil brasileiros recebem 300 bilhões por ano de dividendos e não houve ainda o ministro que viesse aqui e tivesse coragem de propor o que eu propus. Então eu certamente perdi muitos amigos. Eu sei porque o lobby, a pressão é tão forte que a reforma não progride, ela não consegue andar. E de novo eu agradeço à Câmara e à oposição que apoiaram essa tributação dos dividendos. Mas a coisa não progrediu. Está parada no Senado. Da mesma forma, eu tenho certeza que quando, em função de proteger as futuras gerações, os senhores veem que quando um ministro da Economia, um presidente do Banco Central vem para cá, ele tem que pensar nos efeitos. O choque do distanciamento social, o choque da inflação, o choque da pandemia, isso está acontecendo no mundo inteiro. Essa conversa, o Brasil, a miséria está maior do que no resto do mundo. Não é verdade, simplesmente não é verdade. No Brasil o desemprego maior. Não, se tinha 40 milhões de invisíveis, é fácil falar que o desemprego aumentou no Brasil. Não, porque tinha 40 milhões de subempregados que não apareciam na estatística. Agora eles aparecem e você diz que aumentou. Então, terminando só, a última palavra falaram sobre Greenfield, uma operação passada aqui. A verdade é o seguinte, não foi por decurso de prazo, foi por julgamento na CVM, e mais do que isso. Eu ouvi, e isso me preocupa. Eu não quero acreditar que eu vivo num país que é um Estado de direito discricionário, que depende de quem está no poder. Que alguém que comete crime é preso, depois é isento e é beatificado, porque, na verdade, o conceito de justiça mudou, etc. Então, eu quero dizer o seguinte, quando aconteceu a Operação Greenfield, eu recebi uma visita dos interventores, não é gente que está hoje no Ministério Público querendo fazer carreira, perseguindo, porque na hora que eu entrei para ajudar o governo Bolsonaro, resolveram reexaminar uma operação passada que tinha me agradecido. A verdade é o seguinte, eu recebi visitas de interventores da Postales, baixa aí lá, busquem quem são os interventores das Postales, vejam quando foi que aconteceu, eles foram ao Rio de Janeiro me agradecer, dos 46 fundos que tinham lá,
Todos, ou tinha roubalheira, ou tinha prejuízo, e o meu fundo foi o único que devolveu 3 vezes o resultado que foi colocado lá. Então, essa é a verdade. Agora, como nós estamos num país que às vezes as verdades mudam, né? Quem comete crime é anistiado, quem faz coisa certa é incriminado porque resolveu ajudar um candidato, aí eu já não sei mais qual é o status atual. Mas a verdade é o seguinte: foi julgado, não foi de curto prazo, não. Foi julgado improcedente e foi acabado, porque é o correto. Porque é o correto. Então, se quiserem reabrir a questão, olhar, vamos reabrir, vamos olhar a história desses fundos todos, vamos descobrir quem roubou esses fundos e quem devolveu o dinheiro para os fundos. Obrigado. Presidente, não respondeu a minha pergunta sobre o fundo Descartes. Obrigado, presidente. Obrigado. Queria que ele respondesse. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Eu vou assumir as consequências do debate. Garanto que estou fazendo isso com o máximo respeito dos parlamentares. Questionamento são possíveis, mas senão nós não vamos concluir esse momento. Então agora nós vamos ouvir 2 líderes. Presidente, só uma nós coisa, vamos ouvir 2 líderes, a cópia da declaração. Nós vamos ouvir 2 líderes. O ministro manda a cópia. E vamos ouvir 5 parlamentares inscritos. Vamos ouvir 2 líderes. Vamos começar pela liderança do governo, o deputado Sanderson, que poderá incluir o seu tempo de inscrição, aí seriam 8 minutos. Fica a critério de Vossa Excelência. Eu vou assumir as consequências da réplica e não vou deferir réplica nesse momento. Muito bem, presidente, muito bem. Presidente Afonso Mota, senhores deputados, ministro Paulo Guedes, é para nós sempre motivo de muito orgulho estarmos aqui no Parlamento, buscando esclarecer situações que são de interesse público, e essas situações todas são de interesse coletivo, de interesse do país. Quero cumprimentar o ministro Paulo Guedes, que, diga-se de passagem, e eu atuando, sendo interlocutor do governo, junto à CETASP, lá dentro do Ministério da Economia, desde sempre, desde o primeiro instante. Está aqui o assessor Bruno Travassos, desde sempre o ministro Paulo Guedes disse: não, eu estarei lá na data que vocês assim desejarem. Foi assim na primeira semana, foi assim na segunda semana, quando o senhor estava já com aquela viagem internacional agendada, aprazada, e agora também nessa terceira semana, quando o senhor diz: não, vou lá. O meu objetivo, a minha ideia sempre foi e sempre será falar, esclarecer, dirimir todas as dúvidas que o parlamento ou que a sociedade brasileira possa ter. Por isso, ministro Paulo Guedes, mais uma vez, parabéns. Nós aqui, pela liderança do governo, obviamente, não temos nenhuma pergunta a fazer, porque o senhor esclareceu todas. Falou que por 30 minutos, depois mais 20 minutos, praticamente 1 hora, explicando cada uma das perguntas feitas pelos deputados. E cabe aqui tecer algumas considerações. Primeiro, sobre a figura Paulo Guedes, que lá no exterior é muito respeitada, seria quase que um Ronaldinho da economia no mundo, e nós temos esse Ronaldinho aqui a serviço do governo Bolsonaro. Isso para nós é motivo de orgulho, termos um dos principais economistas do mundo hoje, brasileiro, a serviço do governo brasileiro. Agora, claro, é papel da oposição atacar, jogar pedra. Imagine se a oposição estivesse ali aplaudindo, aí seria o fim do mundo. É papel da oposição. Talvez nós lá na frente, numa outra oportunidade, faríamos a mesma coisa, só talvez ainda citando questões relacionadas à corrupção, a desvio de condutas, algo que, graças a Deus, no nosso governo não existe. Nós estamos fechando agora, dia 1º de janeiro de 2022, fechamos 3 anos de governo Bolsonaro sem um único cisco, um único indício de corrupção dentro do nosso governo. Podem falar o que quiser. O fato é que nós conseguimos quebrar a estrutura de corrupção sistêmica que tomou o Brasil nos últimos 30 anos, e com isso nós temos toda a convicção que tudo aquilo que nós tínhamos que fazer, nós estamos fazendo. Aí nós fomos atingidos por uma pandemia, um desastre mundial. Não atingiu só o Brasil, nós não somos uma ilha, atingiu a todo o planeta. Atingiu a Norte América,
atingiu a Europa, a Ásia e a América do Sul também foi atingida, onde o Brasil, produto da sua força econômica e da mão idônea e corajosa do presidente Bolsonaro e de ministros como o senhor, fez com que os problemas, que são graves, claro, mas fossem minimizados a partir da ação forte e rápida feita a partir do Ministério da Economia. E nós aqui podíamos citar aqui 4 ou 5 ações importantes para dar guarida à população carente, sobretudo, e eu falo aqui no auxílio emergencial, que foram 70 milhões de brasileiros com a ajuda do parlamento. Nós estamos todos aqui no mesmo barco, remando no mesmo sentido. O parlamento foi fundamental, assim como o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro foi fundamental, assim como também o ministro Paulo Guedes, e nós acompanhamos lá. Estava eu e o então líder do governo, deputado Vitor Hugo, lá dentro do plenário, quando decidimos sobre aquela questão do auxílio emergencial, que inicialmente era 200, foi apresentada uma emenda de 500 e o senhor teve um papel fundamental junto com o presidente Bolsonaro, dizer não, vamos fazer 600. Vamos fazer 600. Partiu da sua caneta, como também do presidente Bolsonaro, a autorização para que fizéssemos R$600 do auxílio emergencial. Então, todas as ações que podiam ser feitas nós fizemos, sempre com muita responsabilidade. A autonomia do Banco Central, aprovada aqui pelo Parlamento, de iniciativa do Poder Executivo, da sua caneta, foi fundamental para que situações como essas que nós estamos aqui tratando, que são objeto, inclusive, dessa audiência, a autonomia do Banco Central foi fundamental, algo que alguns governos tentaram fazer, ou pelo menos indicaram que queriam fazer, mas nunca se esforçaram, e nós conseguimos fazer. Hoje nós temos um Banco Central autônomo, independente, que não se submete a políticas. O senhor acabou de falar aqui. Então, ministro Paulo Guedes, mais uma vez, em nome da liderança do governo, mas também em nome da sociedade brasileira como um todo, né? A lição está sendo muito bem realizada. Inflação, nós estamos enfrentando aqui e achando maneiras, formas de superar a inflação, assim como os Estados Unidos está buscando maneiras de superar a sua inflação. Lá, 2021, vão fechar em 6% de inflação. A Europa é a mesma coisa. Por que só o Brasil não teria esse tipo de problema depois de uma crise desse tamanho, que é comparável apenas à crise da Segunda Guerra Mundial? Então, ministro, mais uma vez, cumprimentos Vossa Excelência, nós aqui na Câmara, sempre cônscios de nossas responsabilidades, e o senhor, e eu sou testemunha disso, o senhor, desde o primeiro momento, quanto à convocação, disse, não, me chame que eu vou lá, só tem que ver a minha agenda. Teve a viagem internacional e nós aqui estamos, então, mais uma vez, à disposição, obviamente pela liderança do governo, à disposição de Vossa Excelência para que outras ações que sejam de interesse público e de interesse da sociedade brasileira sejam levadas adiante. Cumprimento aqui pela liderança do governo todos os deputados nossos, deputado Hélio, deputado capitão Alberto Neto, que esteve conosco desde o primeiro momento nas discussões para que essa agenda acontecesse, deputado Ivair de Mello, deputado Eduardo Bolsonaro, que nos ajudou sobremaneira também, deputado general Girão, coronel Crisóstomo, general Peternelli, Giga Peixoto, que é integrante aqui da CETASP e que me ajudou demais para que nós alcançássemos o estágio de civilidade que atingimos hoje aqui nessa comissão. Parabéns a toda a comissão pelo altíssimo nível em saber que todos nós estamos no mesmo barco, remando para frente, com diferenças. É papel da oposição bater, como eu disse, o dia que a oposição chega aqui e aplaudir um governo, porque tem coisa errada. Então, parabéns a todos, e nós, mais uma vez, temos orgulho de ter aqui no Brasil o Ronaldinho da economia brasileira, a serviço do povo brasileiro, mas, sobretudo, também a serviço do governo Bolsonaro. Obrigado.